quando a gente chega aqui na próxima praga, essa é muito interessante, tá? Que é da quarta Sefirot, que significa bondade e misericórdia. Tá? É da sétima praga, a praga da Saraiva. A separação que Deus ele fez sobre essa questão dos céus ali, onde ele começa a derrubar. Imagine, pessoal, cair Saraiva e não cai no outro povo. Né? Imagina a mente desses caras. Onde Deus ele humilha a deusa Nut, que é chamada deusa do firmamento, deusa do céu. Olha só, deusa do firmamento. Como eles sabiam como o firmamento era, sólido, que tem o controle de todas as questões, Deus começa a humilhar essa entidade através de mais uma praga, a praga da Saraiva, onde ele vai afetando cada parte. Né? Ou seja, o aviso ele foi até dado antes, não foi como a outra praga, que já chegou mandando ver. Né? Faraó é avisado da desgraça iminente que enfrentará se ele não ouvir mais uma vez o Senhor e esquecer seus próprios deuses e deuses egípcios. Então, um granizo de tamanho indescritível e capacidade de destruição choveria do céu e se transformaria em fogo ao atingir o solo. O Senhor, ao mostrar ao faraó que não há ninguém como ele na terra, humilha a deusa Nut, deusa do céu, ou seja, derramando Saraiva e mostrando que é ele que tem o controle sobre o firmamento. Se as pessoas me perguntam, Samuel, o que seriam granizos e coisas que, meteoros e coisas do tipo, são partes do firmamento que ficam lá em cima retidos no campo, naquilo que chamam de anel de Van Allen, né? No campo eletromagnético da Terra, lá em cima, que as pessoas chamam de cinturão de asteroides, né? E coisas do tipo. Mas partes do próprio firmamento também. E lá, geralmente, por ser gelado, essas questões descem aqui como granizo. Compreendem? A Escritura fala no livro de Jó que há muitos dessas pedras, desse granizo, separados para o fim dos dias, que estão lá, tipo retidos. Olha que interessante. Então, Deus ele mostra que é ele que tem o poder sobre o firmamento. E isso é muito interessante, muito, muito poderoso. A humilhação que ele pega e causa sobre essas entidades. Né? E é interessante que a Sefirot desse aqui, ela é chamada de Hesed, tá? Que é bondade e misericórdia. E interessante que essa destruição, ela tornaria a vida deles completamente desconfortável. Também acabou com o abastecimento alimentar. Só que o trigo ainda sobreviveu. Deus permitiu que o trigo ficasse ainda intacto. Olha que interessante. Isto deu aos egípcios uma espécie de oportunidade aos últimos que poderiam ter algum tipo de arrependimento, mostrando parte de misericórdia e bondade da parte de Deus. Que inclusive é a própria nome da esfera, Hesed, bondade e misericórdia. Olha que interessante. Né? Ou seja, nessa praga, Deus ele exerceu uma última misericórdia para que, se tivesse algum deles, entre os egípcios ali, que fosse trigo, né? E é interessante o trigo sobreviver. Né? Que eu não estou fazendo agora a leitura de todas essas partes, porque senão vai ficar muito longa a live. E aí, se eu for fazer a leitura de Êxodo, detalhe, você faça a leitura de Êxodo, lá de Êxodo 7 até Êxodo 10, de todos esses detalhes, acompanhando junto com a live. Você pode dar um pause e fala, poxa, olha que interessante. Todos esses tipos de detalhes, onde Deus ele vai tipo humilhando entidade por entidade.